Olá, bem-vindo a Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar uma duologia para vocês. A Bela Casa do Lago. Esse é o volume 1. Esse é o volume 2. Ok? São de James Tynion IV, da editora Panini Comics, ok? Bom, eu não vou contar a história, mas eu vou fazer uma apresentação com alguns comentários, ok? Para quem não conhece o quadrinho, né? Para quem nunca viu, né? A Bela Casa do Lago conta a história de um grupo de pessoas, todos amigos, que foram convidados por um amigo comum, né? O Walter, para passar um final de semana em uma bela casa do lago. Mas que depois de um pouco tempo, eles, já todos lá dentro, acabaram percebendo que a sua estadia neste paraíso não era por acaso. Existe um grande porquê e que será revelado e deixará a todos atordoados e perdidos. Os 2 volumes da HQ nos mostram a dinâmica dessas pessoas, o que vão descobrindo do real motivo por estarem nessa casa e como cada um vai reagindo. Eu não vou contar a história, ela é bem interessante para quem desejar conhecê-la, tá? Mas eu vou apresentar algumas reflexões do que a história apresenta. Vai ter spoiler no sentido de que eu vou dar uma informação que você não tem logo no início. Você vai ter essa informação logo no primeiro volume, tá? Mas assim, de pronto você não sabe. Então eu vou dar um spoiler para mim poder desenvolver a minha reflexão, tá? Então assim, não vai ter spoiler da história, mas vai ter alguns. Então quem se incomoda e se tiver interesse, óbvio, né? Lê a história e depois vem assistir a resenha, ok? Bom, essa é uma história, tá? Que me confirma cada vez mais uma verdade. Esse aqui é um entendimento geral que depois eu vou explicar, tá? Só um ser humano tem a capacidade de entender verdadeiramente outro ser humano, independente da forma ou dos aparatos tecnológicos acima da nossa compreensão, tá? Walter, e aí vai o spoiler, tá? É um alienígena que convive com esse grupo de amigos por décadas, sempre procurando fazer arranjos entre eles para que eles possam ser felizes, conquistar seus planos, tanto profissional como pessoal. No meu entender, Walter, apesar de ter convivido muitos anos com essas pessoas, ele não compreendeu a dinâmica psíquica do ser humano. Não tem como o homem viver, e aí eu já vou fazendo essas reflexões em cima da história, porque eu não vou apresentar a história, tá? Só vai ter sentido para quem lê, ok? Não tem como o homem viver plenamente o tempo todo, mesmo que com arranjos, com subterfúgios, pois existe uma dualidade intrínseca no ser humano, correspondente a 2 realidades psíquicas, consciente e inconsciente, bem e mal, felicidade e frustração, bondade. Quer dizer, é impossível nós ficarmos apenas num patamar. Isso na questão de normalidade, tá? Vamos tirar aí as questões de transtornos, ok? Mesmo num paraíso, numa redoma de proteção, a felicidade ela existe por pouco tempo. Logo, se acha sentindo, percebendo pensamentos em fatores e experiências que tiram esse ser deste estado de êxtase. O psiquismo ele é movimento, principalmente inconsciente. E esse inconsciente ele é constituído
também de todas as mazelas e infortúnios que a pessoa possa querer se livrar. Não há como. Barulhinhos da casa, tá, pessoal? Sempre existirá a insatisfação depois de um tempo. As percepções, as sensações, os sentimentos mudam, se transformam. As situações e realidades precisam ser reestruturadas. E esse processo causa angústia, ansiedade, medo e frustração. E o Walter, ele tem uma missão. A missão principal dele é que esse grupo de pessoas que ele escolheu ao longo do tempo, que ele conseguisse com que elas fossem as mais harmônicas possíveis. Então, essa é a grande missão dele, de que se as pessoas, elas realmente, né, elas ficassem, deu um ciricutico aqui, mas eu acho que não foi nada, na luz. Assim, é impossível esse estado permanente de felicidade, entende? O psiquismo inativo é quando o ser humano está morto. Temos como se fosse um motor que não para nunca e que nos impulsiona a viver, a realizar, a conquistar. Uma possível interdição nessa realidade psíquica só no adoecimento. E mesmo assim o movimento não para. Walter tem apenas o formato humano, mas a sua constituição, a sua história enquanto ser é desconhecida. E provavelmente muito diferente da história evolutiva do ser humano. O ser, nós temos um arcabouço de memórias, eu vivo dizendo para vocês, memórias vivas e atuantes, muitas vezes inconscientes, que nos rege e nos impulsiona na vida, né? E que nos faz estar sempre mudando em transformação, em derrotas e conquistas. Não tem como Walter alcançar essa realidade, nem dentro deles nessa cúpula, nesse lugar parasítico fechado, nem nesse local ele consegue isso. Então esses arranjos, né, não dão certo, porque essas pessoas, elas não ficarão felizes ali, principalmente trancafiadas num local onde elas não podem sair. Tem um mundo lá fora. Você saber que você vai ficar um final de semana numa casa bela do lago é uma coisa. Você saber que você vai ficar ali, entre aspas, para sempre, é outra coisa. Não tem como o ser humano se sentir feliz e satisfeito com essa situação. Por isso que eu falo que o Walter, não sendo humano, ele não conhece essas mazelas. Walter, nas suas tentativas de arranjos mais harmônicos entre esses seres que ele escolheu, não entende que a sua intervenção ao longo do tempo teve resultados a curto prazo. Pois as pessoas, em algum momento, elas percebem, ali mesmo na casa, que elas poderiam ter tido outras escolhas. Elas vão rememorando, né, tudo que aconteceu na vivência com o Walter, todas as escolhas que elas fizeram, entre aspas, aconselhadas ou levadas pelo Walter, e que elas poderiam ter tido outro movimento, elas poderiam ter tido outras escolhas, e que, portanto, essa vida que elas têm hoje é, entre aspas, uma vida artificial. Não é a vida real que elas poderiam ter tido, ou para mais ou para menos, não importa. A questão é, não sou eu realmente. Eu fui sugestionado a fazer escolhas que eu poderia não ter feito. E aí só esse pensamento destrói qualquer tipo, a todos, qualquer tipo de harmonia e felicidade que eles poderiam ter aí. E esse é um dos grandes fatores, tá? Quando eles acabam percebendo isso, que eles não vão conseguir ser felizes ali. E o Walter vai manipulando.
Ou seja, a manipulação das pessoas, elas não tomaram as decisões que conduziam mais acertadamente consigo. Isso é captado pelo inconsciente e elas acabam percebendo nas suas memorizações ali. O inconsciente, que é o oráculo e o que contém a verdadeira singularidade de cada um de nós e que nos torna único. Walter acredita que saber que foram escolhidos os sobreviventes em detrimento de muitos, seria o suficiente para que essas pessoas construíssem um paraíso. Mas ele não compreende, ele não entende. O ser humano é uma amálgama de impressões e percepções, sensações, não só de si, mas da sua raça, dos seus familiares, da sua sociedade, e que está gravado dentro da gente. A gente não consegue ser essa coisa do ser único, sozinho, isolado no mundo. Nós somos, por essência, um ser social. De relacionamento nós temos história. E ela não é apagada. Não tem como ela ser apagada. Não em todos os níveis. Entendem? Porque eu vou falar mais um pouquinho da memória para frente. Não se elimina a nossa história evolutiva, nossos ganhos, nossas transformações da percepção do eu. E mais tarde do outro. E tudo isso é humano. Você manipula o consciente, mas o que realmente nos identifica como ser é o inconsciente, é aquilo que a gente ainda está para desbravar. Ainda está para saber, perceber. Que em algum momento se rebela e não permite a tão almejada felicidade. Mesmo numa situação onde apaga-se catástrofes, as pessoas não conseguem ser felizes, porque teve um momento que ele apagou essa questão das pessoas ali na casa, que tinha havido uma catástrofe lá fora. E mesmo assim elas não conseguiram ser harmônicos, e mesmo assim não veio a felicidade. Porque ele atingiu uma camada apenas da memória consciente do dia, vamos dizer assim, da vida das pessoas. Mas e as outras memórias ancestrais, as familiares, da história humana? Isso ele não conseguiu atingir. Então as pessoas continuaram com aquelas memórias vivas de ancestralidade, e essas memórias acabou fazendo um turbilhão na vida deles, dessas pessoas. Não tem como você ser feliz naquela situação, mesmo você apagando um pouquinho da memória, porque você não consegue, a não ser que você delete o cérebro, né? A não ser que você danifique o cérebro, mas como ele propõe ali de apagar as memórias das pessoas ali na vida atual, ele conseguiu assim um certo alívio imediato, mas depois foi caos, tá? Então assim, a manipulação da memória fica no nível só da consciência de vigília, a mais próxima do dia a dia, mas todas as outras memórias mais profundas, as familiares, as ancestrais, as milenares, ele não alcançou, o que fez com que o psiquismo inconsciente sabotasse as verdadeiras de volta. Tá? Eu entendo, finalizando, tá? Eu entendo que estamos muito longe de alcançarmos a plena felicidade que Walter almeja. Enquanto o ser tiver esse movimento consciente e inconsciente, onde o inconsciente fala mais alto, acredito que não é possível. Sempre estaremos nos sabotando, por não termos a plena consciência de quem somos. Só com a expansão da consciência, quando conseguimos atingir ou nos aproximar o máximo possível da nossa verdadeira humanidade, nos tornaremos seres mais bondosos, misericordiosos, empáticos, éticos, e que talvez possamos dizer que somos ser felizes conosco e com o outro. Portanto, o meu entendimento, o grande equívoco de Walter não é ser humano, é não ser humano. É se pautar apenas no que ele vê, na capacidade que ele tem de entender. Mas ele não atinge o âmago do ser humano.
não percebendo as entrelinhas do intrincado movimento psíquico, que é um mistério, até para nós, seres humanos. Tá? Então, assim, só vai, gente, entender essa resenha quem lê, infelizmente, tá? Porque daí eu fiz um entendimento eu juntei, né, daquilo que mais me chamou a atenção, tá? Da história como um todo, ok? Então, assim, terá que ler, porque senão essa resenha não fará sentido nenhum, ok? É legal, é bacana. Tem outros detalhes, é óbvio, eu não fiquei fazendo análise dos personagens cada um, tá? Eu só peguei a ideia que mais me chamou a atenção da intenção do Walter, né? Dessa, entre aspas, ingenuidade, né? Do objetivo alienígena dele, que nem foi, nem no segundo é muito explicado isso. O autor, no segundo volume, ele deixa um gancho para que tenha novos volumes. Eu não sei se vai ter, porque muita coisa não foi explicada, principalmente nessa questão da alienígena, né? O porquê que a missão do Walter né? É como se fosse uma arca de Noé, né? Ele escolheu pessoas para ficar ali, o mundo lá fora está destruído e essas pessoas precisam, para dar certo, essas pessoas precisam ser felizes. Barco furado, né? Não deu certo, mas assim, ficou muita coisa, né, a ser explicado, vamos dizer assim. E ele deixa um ganchinho aí para possíveis continuação. Não é certeza, nunca ouvi falar nada se vai ter ou não, mas enfim, eu acredito que vale a pena, tá? Quem tiver interesse no tema e no desenrolar do que é o ser humano frente a grandes medos, frustrações, aprisionamento e tudo aí mais. Então a gente se vê no próximo olhar.